Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou a Ká Mendes e hoje a gente vai falar deste livro maravilhoso que é A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Praticamente um milagre aqui neste canal, né? A gente falar de um livro de literatura contemporâneo, né? O Milan Kundera morreu aí há pouquíssimo tempo, foi um contemporâneo nosso. E para eu poder falar do livro, né, a gente precisa entender um pouquinho também do pano de fundo. E até que se liga um pouco com a história do Milan Kundera. Ele era bem reservado, tá? Então, assim, não, a gente não sabe super, assim, um monte de fofoca e coisa dele, não. Mas sabemos que ele nasceu na República Tcheca. Ele chegou a se alistar, a fazer parte ali do Partido Comunista, mas depois ele acabou sendo expulso do partido. É isso que acontece sempre em regimes totalitários, mesmo que você concorde com ele, em algum momento vai ter coisas que você não concorda, ele não vai aceitar e aí vai acontecer esse tipo de coisa. Ele acabou indo para a França e ele se considerava, inclusive, francês, né? E não tcheco mais depois de tudo que aconteceu. E aí, o pano de fundo desse livro aqui é justamente quando tem a invasão ali na República Tcheca, né? Isso influencia muito na vida dos personagens. É importante falar que, assim, um dos motivos que eu detesto livros mais contemporâneos, e a gente pode falar mais sobre isso, eu hoje, inclusive, vou gravar um Reels sobre isso, mas a gente pode depois se aprofundar, é essa questão de todo livro precisar servir a uma ideologia. Só que é óbvio que se você vai escrever um livro que tem um pano de fundo de uma invasão comunista, isso vai ser tratado no livro. Então, o que está acontecendo no mundo, né? O pano de fundo ali histórico é ok, você precisa colocar, aquilo vai influenciar na vida dos seus personagens. O negócio é quando você vai ajeitando o romance para servir uma ideologia de forma a virar uma propaganda, né? Que não é a função da literatura. Porém, a literatura, ela é um retrato de determinado local em determinada época. Então, se estava acontecendo uma invasão comunista, isso estava influenciando na vida das pessoas, isso precisa sim estar no livro. Então, tem um abismo de diferença entre a mãe do Gork e Insustentável Leveza do Ser em questão de viés ideológico, enfim, né? Vocês entenderam. Então, a história vai ter um casal principal, que é o Thomas e a Teresa. Vai ter também um casal secundário ali, que é a Sabina e o Franz. E a gente tem o quinto personagem, que é o Karenin, que é o cachorrinho do Thomas e da Teresa. O livro é dividido em 7 partes. A primeira parte a gente vê sob o ponto de vista do Thomas. Depois a gente vê sob o ponto de vista da Teresa e volta e acaba ali ao mesmo tempo, sabe? Então o livro não é linear, porque conta uma situação ali sob o ponto de vista do Thomas e essa mesma situação sob o ponto de vista da Teresa, mas fica zero repetitivo, tá? A terceira parte, a gente vai ver a Sabina, que é uma amante do Thomas. Na quarta parte, a gente volta para Teresa. Quinta parte, voltamos para o Thomas. Na sexta, a gente vai ter um pouco de Fran, Sabina e tal. E na sétima, que chama o Sorriso de Karenin, a gente volta pro núcleo Teresa, Thomas e Karenin, finalizando o livro. No final da terceira parte, a gente já tem um mega spoiler, a gente já sabe o que vai acontecer no final. E aí, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima é o desenvolvimento para poder chegar nesse final que dá a terceira. Então, assim, eu vou falar sobre as coisas principais do livro, por que eu achei ele tão bom, foi nota 10, favoritado, amei demais. Então, eu vou falar um pouco sobre as coisas que eu gostei da forma de escrita e tudo mais. Vou contar a história até chegar nessa terceira parte, que tem esse grande spoiler. Para você ver, né? O próprio Milan Kundera dá o spoiler pra gente. Mas, enfim, não vou falar, tá? Sobre esse final que conta logo na terceira parte. Mas eu achei muito interessante porque a gente fica louca pra ler. Tipo, a gente fica chocado, como assim? Como chegou até aqui é justamente o que vai ter ali no desenrolar do livro. Então, para você ver que o spoiler não estraga a experiência de um bom livro, porque a gente quer saber como aquilo aconteceu, né? Então, isso eu sempre falo que livros bons, o spoiler não vai estragar a sua experiência. E Milan Kundera prova isso aqui, né, fazendo isso, dando spoiler e deixando você ainda com mais vontade de ler o livro e saber o que aquilo aconteceu. Porque, assim, a terceira parte, a gente vai ver o ponto de vista da Sabina, né? E a gente vai ver ali até determinado ponto da vida dela.
E nesse ponto, ela vai receber uma carta que vai contar o final da Teresa e do Thomas, entendeu? E aí a gente volta no tempo de novo para poder saber como que chegou nesse final. Essa narrativa não linear deixa muitas vezes as pessoas um pouco confusas. Uma outra coisa que deixa as pessoas um pouco confusas é que a Teresa, ela tem sonhos vívidos. Então, às vezes, você não consegue entender que aquilo ali é um sonho. Tem uma determinada parte do livro que teve gente que leu o livro inteiro e terminou o livro achando que aquilo ali aconteceu. E não, gente, era um sonho. Que é o que aconteceu lá no monte, tá? Aquilo ali é um sonho. Os capítulos são 7 partes, mas os capítulos em si são bem curtos, tá? Coisa de, sei lá, 2, 3 páginas. Por exemplo, aqui, ó, começa o capítulo 6. Aqui, tá vendo? Aí ele vai durar aqui, essas 2 páginas. E aqui já começa o 7. O que deixa a leitura, inclusive, muito fluida, tá? A escrita do Milan Kundera não é difícil. Ela é bonita, mas eu ainda vou chegar nessa parte. Porque eu acho que é diferente, assim. Calma, vamos lá. Deixa eu organizar aqui meu raciocínio. Primeiro, eu preciso falar que o Milan Kundera, ele gostava muito de música. Inclusive, aqui a gente tem referências à música, tá? E ele estruturou este livro como se cada capítulo fosse uma música, sabe? Cada capítulo, ele tem um começo e um fim. Então, às vezes, um capítulo é um sonho da Teresa. Ele tem um começo e um fim. E aí as pessoas às vezes não veem que aquilo ali é um sonho, porque para elas é mais uma cena ali do que aconteceu, né? É claro que a alguns fica bem claro, porque acontecem coisas impossíveis, tipo o Thomas se transformar num pássaro, né? Então é meio óbvio que aquilo ali é um sonho, mas tem vezes que não fica tão claro assim e que você tem que pegar ali algumas coisas para poder ver que era realmente um sonho. Então, essa estrutura é muito interessante, né? Porque cada capítulo é muito redondinho, é muito amarradinho. Temos neste livro várias referências a outros livros. A Teresa gostava bastante de ler e, inclusive, ela se identificava muito com pessoas que liam. E aí, quando ela via que alguém estava ali com o livro, era como se fizesse parte ali de um clã, sabe? Tipo, ela achava que a pessoa era confiável porque ela lia, né? O que a gente sabe que nem sempre podemos confiar nisso aí, não. Mas, então, a gente tem várias referências à literatura. Eu acho que as maiores referências é com Édipo Rei e Ana Karenina. Inclusive, a cadelinha deles, né, chama Karenin por causa de Ana Karenina. Tem o spoiler do final de Ana Karenina aqui, assim como tem em vários lugares. Eu acho que as pessoas não consideram, né, mais que é um spoiler. Eu, quando li Ana Karenina, já sabia do final e não atrapalhou a minha experiência de leitura. Como eu falei, spoilers não estragam livros que são realmente bons. Porque para estragar, teria que ser um livro que se sustenta nesse final. E livros bons não se sustentam num plot, num final surpreendente. Conta aqui a história de Édipo Rei, mas eu acho que é impossível você viver no planeta Terra sem nunca ter noção do que é a história do Édipo, né? Então, assim. Então, essas são, com certeza, as maiores referências, mas temos menções a vários outros livros, autores. Então, tem Kafka, Balzac. A gente que gosta de ler ama quando os livros têm referências de outros livros, né? E aí, vamos falar, assim, sobre essa questão da escrita bonita, da genialidade que eu achei esse livro. O que acontece? Quando eu tô gostando muito de um livro, vocês sabem que eu tenho um irmão que lê, né? Tem um vídeo aqui com ele, vou deixar aqui no card. E quando eu tô gostando muito de livro, quando ele tá gostando muito de livro, a gente fica assim, você precisa ler tal livro. E eu ando sempre com os livros que eu tô lendo, né? E aí, quando eu tô falando demais que ele precisa ler de um livro específico, geralmente ele pega ali, abre o livro, lê uns trechos e tal, pra ver se ele achou legal, enfim. Então, quando eu tava lendo O Tempo e o Vento, né? Ele leu um texto e falou, realmente, o cara escreve muito, muito bem, uau, nananã. E isso Sustentável Leveza do Ser aconteceu isso. Ele pegou para ler uns trechos e ele falou, é bom, mas não achei nada demais. E aí, tem uma coisa. O Nabokov, quando ele escreve ali Lolita, ele é genial, porque é tudo muito bem pensado, é tudo muito amarradinho, sabe? Tudo muito redondo, enfim, é fenomenal. Então tem essa genialidade de como ele estruturou o livro. Mas, se você pega trechos isolados, você vai ver que é poético, é maravilhoso, é palavras bonitas, sabe? É um negócio de doido. Quando você pega o Milan Kundera, ele tem uma escrita que é bonita, mas não tem toda essa poesia de palavras mesmo muito bonitas, enfim, que o Nabokov tem.
Então, quando você pega e lê um trecho isolado, você vai falar, ah, tá, o cara escreve bem, mas não tô entendendo por que você tá tão obcecada. É por conta da estrutura, de como ele amarra o livro. Então, você precisa ver o contexto do livro como um todo para entender a genialidade dele. E eu vou dar aqui alguns exemplos, tá? Mas antes, vamos falar aí rapidamente da história, né? Porque eu estou aqui falando há mais de 10 minutos e não falei o que é a história. Então, o Thomas, ele é um cara que ele é um galinha. Ele teve uma primeira mulher, teve um filho com essa primeira mulher, mas ele não tem mais contato com esse filho. E ele sai, assim, pegando todas as mulheres possíveis. Ele é um médico, cirurgião e tal, né? Muito bom, bonito, que coisa. Só que ele não temos aqui uma descrição física dele, tá? Os capítulos que a gente vai ter, o ponto de vista do Thomas, chama Leve e Pesado. E o Thomas, ele é uma pessoa leve. E aí a gente tem essa discussão. O leve, será que o ser leve é bom? E o pesado? Porque a gente tem essa noção de que, né, o peso é ruim. Mas quando tem leveza demais, como é o Thomas, será que isso é bom? Será que não precisa de um pouco de peso? E aí surge a Teresa na vida dele, que é fruto de 6 acasos que ele fala. Então, assim, ele conhece ela numa viagem ali, que ele só foi porque o chefe dele teve um problema de saúde, então ele foi substituir o cara. Aí ele acabou indo no bar ali, que ela era atendente de uma lanchonete, né? E aí acabou que ele foi lá, e aí ela atendeu ele. Então, assim, foi uma sequência de acasos que trouxeram a Teresa para ele, né? E a vida é isso, né, gente? As coisas acontecem, às vezes, por vários acasos que a gente conhece a pessoa que a gente acaba casando, ou que, enfim, é realmente uma série de acasos. Às vezes uma pessoa se dá super bem na vida por causa de uma sorte, só que é claro que ela tem que estar preparada, né? Não adianta a sorte chegar e você não estar preparada para a sorte. Tem aquela frase de quando a sorte chegar, ela me encontrará trabalhando. É tipo isso. Teresa vai à Praga pra ficar ali com ele, só que ele tem uma coisa que toda vez ele fica lá com a mulher, faz amor com a mulher e tal, e ela não fica ali na casa dele, não. Só que quando a Teresa vai e ela leva uma mala pesada, e a gente tem essa analogia do peso, né? Porque a Teresa é pesada, ela traz muito peso. Ela fica doente. E aí ele tem que cuidar dela ali. E como ele é médico, gente, ele tem essa coisa de cuidado. E mais pra frente, ele fala que foi como aconteceu com Édipo. Inclusive, ele procura uma tradução de Édipo e tal, para ler. Claro que ele já tinha uma noção, né, do mito de Édipo. E depois dá pra Teresa ler também. Essa coisa do Édipo, gente, vira a vida dele de cabeça para baixo, porque ele vai escrever um artigo, que eu vou falar depois, sobre isso, que vai fazer ele ser caçado ali pelo regime, enfim, né? Então, tem realmente uma importância muito grande a questão do Édipo aqui. Mas é como se ela tivesse sido deixada numa cesta, assim como o Édipo, como Moisés e tal, e ele tivesse que cuidar ali de uma criança, assim. E ela tinha, como eu falei, esses sonhos vívidos, esses pesadelos, então ela acordava tremendo e tal, ele tinha que acalmar ela, enfim, então essa necessidade que ela teve de cuidado acabou que foi deixando ela ali. E aí, gente, a hora que ele viu, ele estava apaixonado ali, só que ele não queria esse peso. Então ele continuava com várias amantes, e a amante preferida dele era Sabina. Ela era uma artista, então ela pintava e tal. E ela que conseguiu um emprego para Teresa para ela se mudar definitivamente para Praga. E a Teresa começou a fotografar. Ela era autodidata, ela aprendeu a fotografar ali. E rapidamente, o primeiro emprego dela, ela não era fotógrafa, ela era tipo uma assistente ali na editora, mas aí acabou que ela começou a fotografava muito bem. E ela virou meio que amiga ali da Sabina, na parte da Teresa, conta da vez que ela foi fotografar a Sabina. Tem uma hora que ela fala pra Sabina sobre fotografar ela nua, e aí ela faz fotos da Sabina nua e tal. Em um dado momento, o Thomas acaba casando com a Teresa, e, assim, ela sempre soube das traições dele, tá? Então, a gente tem, sim, raiva do Thomas por ele ser esse galinha. Mas, gente, ninguém aqui cometeu um crime, né? Não é igual lá em Lolita. E ela aceita essas traições dele. Ela não gosta, mas ela aceita. Claro que, quando a gente chega ali na parte dela, né? Que é o corpo e a alma, a gente entende que ela tem uma série de questões para ela se submeter a aceitar esse tipo de coisa.
Mas é uma escolha dela. Não é que eu goste do Thomas, mas eu também não odeio ele. E ele não se trai em momento algum aqui nesse romance, diferente da Teresa. Chegaremos lá também, mas aí eu acho que já vai ser numa segunda parte com spoiler. Quando eles começam esse relacionamento, então, a República Tcheca ainda não foi invadida. E aí ela será invadida em um dado momento. E nesses dias de invasão, a Teresa tira muitas fotos. E é um momento, gente, que ela... Porque ela vive muito ali pro Thomas, sabe? Inclusive tem uma parte aqui muito boa que fala que a gente quer sempre ser olhado, sabe? E aí ele fala que tem 4 tipos de olhares. E um dos olhares é que a pessoa quer ser olhada pelo ser amado. Isso é muito perigoso, porque se você perde esse olhar desse ser amado, meio que a sua vida não faz mais sentido, sabe? E a Teresa e o Thomas, eles têm isso de querer ser olhado pelo ser amado. Depois eu vou falar dos outros personagens e vou falar desses outros tipos de olhares. Mas a gente tem também aquele olhar do público, essa aprovação mais pública mesmo, mais geral. Tem o olhar de família, aquela pessoa que gosta ali de chamar a família, o pessoal, assim, próximo, nananã. E aí é muito interessante a gente fazer uma reflexão, porque todo mundo vai se encaixar em um tipo de olhar, né? Qual que é o seu? Tem um olhar que é, assim, que pra mim é o mais perigoso de todos, que é o olhar meio que idealizado, meio que você imagina. A gente tem dois personagens aqui no livro que se encaixam nesse. Então, a gente tem o Franz, eu vou falar dele daqui a pouco, mas o Franz, ele é um cara que ele é casado, ele é uma pessoa boa, mas tá traindo a mulher ali com a Sabina. E ele idealiza a Sabina. Então, mesmo quando ele não está mais com a Sabina, ele fica querendo agradar aquela Sabina que ele tem na cabeça dele. O que ele acha que ela vai achar legal ele fazer, sabe? Bizarro. Muito estranho. E é muito perigoso, né? Inclusive, tem um desfecho ali, realmente, que a gente vê como é perigoso. Aí vamos falar, então, um pouco da Sabina, já que tô tocando aqui no assunto dela. A Sabina também, ela é extremamente leve. Inclusive, tem um dado momento aí que ela resolve que quando ela morrer, ela quer ser cremada e que as cinzas dela voem. Ela tem uma série de problemas familiares, não deixa claro que ela tem um problema com o pai dela, ela quer trair o pai dela e ela vive na base de querer trair, sabe? Traições, assim. Ela gosta de ser humilhada e aí a gente vai pra parte ali do fazer amor, né? Ela gostava muito de fazer com o Thomas, porque o Thomas, ele tem uma coisa de ser mais mandão ali. É uma mulher ali, independente, sabe aquela mulher assim? Mas que na hora ali do vamos ver, ela gosta de ser humilhada, de ser maltratada, de séries de questões, de ter até um chapéu coco que representa pra ela essa humilhação e tal. Tem uma hora que ela conta que o Thomas fez ela desfilar nua em cima de um espelho no chão, assim. Ela começa a ter o relacionamento com o Franz, e quando o Franz quer realmente ficar com ela, ela foge, ela some, sabe? Então ela não quer nada desse peso. Inclusive, ela começa a ficar com o Franz porque ele é forte e tal. Só que o Franz, gente, ele é um romântico, ele é sim, ele idealiza as coisas, como eu comentei com vocês. E ele fala que amar é abrir mão dessa força, porque ela, na verdade, ela queria que ele usasse essa força com ela, porque ela gosta disso. Mas ele fala isso. E quando ele fala isso, ela vê que realmente, assim, não vai dar certo os dois, entendeu? Porque ela gosta de outra coisa. Basicamente, a gente vai ver aí a vida comum desses personagens. Mas aí acontece essa invasão, a Teresa e o Thomas acabam saindo de Praga, e a Teresa, ela acha que talvez saindo de Praga, eles vão conseguir mudar ali aquela coisa das traições e tal. Mas não adianta, gente. Lá, quando eles se mudam, ele continua traindo. E aí ela resolve ir embora, fugir. Ela pega o Karenin e simplesmente volta para Praga. No começo, ele fala, beleza, ótimo, foi ela que escolheu me largar, deixa eu aproveitar aqui minha vida, tal, foi escolha dela. Só que ele começa a sentir falta da Teresa e ele volta para Praga atrás dela. Só que aí, nesse momento agora, eles não conseguem mais sair de Praga, né? Por conta dessa invasão e tal, as pessoas não podem sair mais. O que que acontece? O Thomas, ele escreve um artigo para uma revista ali de intelectuais e tal, que ele compara a história do mito do Édipo com o que estava acontecendo ali, e com os comunistas, e com essa invasão e tal.
E ele vira e fala assim, se a pessoa era a favor, né, do comunismo, mas não do jeito que tá acontecendo, não sabia que ia acontecer desse jeito, o fato de você não saber, mas ter apoiado, exime a culpa? O fato de você se omitir exime a sua culpa? Você não deve ser penalizado caso você tenha culpa, porque foi sem querer? E aí ele usa o mito do Édipo. O Édipo era uma pessoa que ele fez tudo, aconteceu tudo que aconteceu e ele não sabia. Ele era inocente, mas ele se sente culpado mesmo assim. No livro aqui fala o que o Édipo fez para se punir, tá? Eu não vou falar aqui o que foi, porque, né, vai que acham aí que é spoiler, mas enfim, ele se puniu. E aí, quando ele escreveu esse artigo, as pessoas do Partido Comunista, pelo jeito, não tem assim, né, se imaginassem, então a gente devia ter feito o que o Édipo fez. Tipo, não, gente, né, tô falando que não é porque a pessoa fez isso de forma inocente que ela não tem culpa, entendeu? Enfim. E também eles cortaram partes do artigo dele ali. E aí, isso vira um negócio, assim, na vida dele, porque eles querem que ele se retrate sobre o que ele escreveu. E ele vira e fala, não vou me retratar. Eu quero mais falar agora sobre a questão da estrutura do livro. E aí depois no final eu só vou dar um resuminho ali do que aconteceu, comentar algumas coisas, mas eu acho que dessa vez a parte sem spoiler vai ficar bem grande mesmo, porque como eu gostei muito da estrutura do livro, não é tanto sobre a história e o que vai acontecer, entendeu? Então, é o seguinte, o livro, ele tem várias coisas também filosóficas, tá? Então ele já começa literalmente, tá? Vou ler aqui as primeiras frases. O eterno retorno é uma ideia misteriosa e, com ela, Nietzsche pôs muitos filósofos em dificuldade. Pensar que um dia tudo vai se repetir como foi vivido e que tal repetição ainda vai se repetir indefinidamente, o que significa esse mito insensato? Esse primeiro capítulo é sobre o Thomas, né? Então vai ter muito essa questão do peso e leveza. Se uma coisa repete incalculáveis vezes, qual que é o peso disso? Não tem novidades, comportamentos que se repetem. Cada gesto carrega o peso de uma responsabilidade insustentável. Ou seja, você faz uma coisa ruim, você está num momento péssimo da vida, você fica pensando, isso vai passar. Mas se você pensa no eterno retorno, então uma hora isso vai voltar. É isso que levava Nietzsche a dizer que a ideia do eterno retorno é o mais pesado dos fardos. Mas será mesmo atroz o peso e bela a leveza? A ausência total de fardo leva o ser humano a se tornar mais leve que o ar. Leva-o a voar e se distanciar da terra, do ser terrestre, e se torna semi-real. E leva seus movimentos a serem tão livres como insignificantes. Então é o que eu falei com vocês. O Thomas, ele tinha essa leveza e isso não quer dizer que é exatamente bom, né? No capítulo 3, tem o pensamento aqui do Thomas, que é uma negação do eterno retorno. Ele vira e fala assim, ó, não existe meio de verificar qual é a decisão acertada, pois não existe termos de comparação. Tá falando sobre a vida, tá? Tudo é vivido pela primeira vez e sem preparação. Como se um ator entrasse em cena sem nunca ter ensaiado. Mas o que pode valer a vida se o primeiro ensaio da vida já é a própria vida? Thomas repete para si o provérbio alemão. Não vou falar em alemão aqui não, gente, mas uma vez não conta, uma vez é nunca. Poder viver apenas uma vida é como não viver nunca. Ele não dá importância até para esse peso, né? Porque é só uma vez. Ele leva, então, essa coisa de, olha, a gente toma uma decisão e não tem como a gente saber se aquela é a decisão mais acertada. Você só vive essa vez, não dá para saber o que teria acontecido se eu tivesse feito tal coisa. A gente vive só uma vez, é uma vida, a gente não tem ensaio e é isso. O autor aqui, ele quebra a quarta barreira algumas vezes. Então, por exemplo, o Thomas, ele toma uma decisão, porque quando ele escreve aquele artigo, né, ele começa a ser perseguido e tal, ele toma uma decisão que o autor questiona. Ele vira e fala, apesar disso, a rapidez de sua decisão me parece estranha. Não esconderia ela algo mais profundo? Algo que escapava à sua reflexão racional? Tem um detalhe. Eu já falei que eu não gosto quando o autor fica querendo se meter na minha interpretação. Só que o que ele faz aqui não é interpretar para mim alguma coisa. Ele traz reflexões, sabe? E isso eu acho muito interessante. Então, ele é um narrador em primeira/terceira pessoa, porque ele vai contando a história ali e ele deixa claro que isso aqui é um romance, que não é real. Ele fala os meus personagens, sabe? Então, assim, é muito legal. A gente vê aqui meio que como se ele estivesse pensando alto. E eu sinto que ele não tá te falando como que é a interpretação. Eu sinto que
Ele mesmo não sabe. Tipo, ele fica pensando, será? Aí você pensa, será? Meu querido, se você não sabe, eu vou saber. E lá no começo, a gente tem ali um capítulo que ele fala da Carene, que pra ela ficava olhando ali o relógio. E ela vivia esse eterno retorno. E ele comenta sobre esse eterno retorno ser a felicidade, inclusive. E ela era feliz, ela vivia esse eterno retorno. A relação, inclusive, com a Carene é muito bonita. O último capítulo chama O Sorriso de Carene. E também vou comentar sobre ele na parte com spoiler. Mas é muito fofinho e eu gosto muito das reflexões que o Kundera traz sobre os animais. Eu vou falar sobre essa reflexão daqui a pouco, quando eu for falar do kit, da negação da merda, enfim, tá? Ainda na parte sem spoiler. Gente, tem muita coisa pra falar desse livro. Esse vídeo vai ficar enorme, mas vamos lá. E a Karenin, ela tinha ali uma rotininha, né? Que ela olhava ali os pontos do relógio. Então, a hora que o despertador tocava, ela já se permitia ali subir na cama, acordar eles. Aí a Teresa ia passear com ela e ela tinha um croissant na boca, ela sempre chegava com um croissant na boca. Enfim, tinha todo um ritual ali, sabe? E a Karenin gostava dessa rotina, desse eterno retorno ali, que você pensa bem no relógio mesmo, né? Que sempre retorna. Ainda nisso de quebrar a quarta barreira, ai, gente, eu acho essa parte aqui genial. É, como eu falei, no terceiro capítulo. Deixa eu ver a página pra falar com vocês, que o Thomas fala aquilo sobre a gente só viver uma vida, de não ter ensaio, né? Enfim. É na página 14. E vamos para a página 236, tá? Nessa edição minha aqui, que é a edição de capa dura. Então aqui o Kundera vai quebrar a quarta barreira novamente para conversar com a gente. E ele comenta, sabe aquilo que as pessoas falam sobre o autor escrever sobre ele? Né? Sobre coisas que ele vive, coisas que ele entende e tal. E ele vira e fala assim: conheci e eu mesmo vivi todas essas situações do livro, tá? No caso aqui que ele tá retratando. Ele comenta sobre algumas coisas aqui que tem no livro e ele fala que ele mesmo viveu aquilo ali. De nenhuma delas, no entanto, saiu o personagem que eu mesmo sou no meu currículo vitae. Então, nenhum deles aqui é ele, mas é como se tivesse partes dele, ou então fosse ele tomando outras decisões, enfim. Os personagens de meu romance são minhas próprias possibilidades que não foram realizadas. Ou seja, sério, meu Deus. Na vida real, a gente só tem uma chance, né? A gente só tem uma vida. E ele tá vivendo o eterno retorno, colocando as possibilidades para ele testar nos personagens dele. Vocês têm noção disso? Então, ele escrevendo, ele vive essas muitas vidas, essas muitas possibilidades de vida. Não, isso aqui é genial, gente, é genial. Tá, agora eu vou falar um pouco da parte 6, que chama a Grande Marcha, porque é a parte que ele fala do kit e da negação da merda. Antes disso, tem algumas partes envolvendo ali um vaso sanitário, entendeu? Essas necessidades fisiológicas. Então, assim, não é que ele joga aqui do nada, tá? Isso é trabalhado antes. Então, página aqui 266, capítulo... Eu vou falar o capítulo, porque aí quem tiver em outra edição é o capítulo 5 da parte 6. Segue-se que o acordo categórico como o ser tem um ideal estético no mundo onde a merda é negada e onde cada um de nós se comporta como se ela não existisse. Esse ideal estético se chama kitsch. O que seria essa negação da merda? É a merda em questão de, tipo, deu merda, de situações ruins mesmo. Mas também ele comenta aqui sobre essa hora que a gente quer fazer assim, essas necessidades, né, ali. A gente quer esconder aquilo. Isso é falado pela Teresa antes, sabe? Como eu falei, isso não é jogado aqui. Sobre, né, aquela tubulação ali, que é escondida e tal. Meio que você quer ali fazer, mas não quer falar sobre aquilo. Sobre as coisas feias, as coisas ruins, que a gente simplesmente quer esconder. E aí, isso seria esse ideal estético que é o kitsch. É um falseamento da beleza, como se fosse um mundo perfeito. E aí, gente, obviamente que a gente vai pensar atualidade, redes sociais, enfim, né? Não tem jeito. Tem uma parte maravilhosa, a Teresa também, eles estão numa situação complicada ali com a Karenin e tal. E ela começa a pensar por que quando fala de menstruação, por que pra gente é tabu. A Teresa, ela tem sérios problemas com a mãe dela, e aí... entra numa questão também que eu não comentei. Todas as partes da Teresa, essa coisa do corpo e da alma, ela tem problemas ali com o corpo dela, porque a mãe dela era uma pessoa péssima. Nossa, que pessoa horrível. E o corpo da Teresa é uma questão muito grande para ela, por causa de tudo ali que ela viveu com a mãe dela. E é interessante porque a gente tem as descrições, assim, físicas da Teresa, muito assim no livro, sabe? Até das auréolas. Tem essa questão, tá, gente? Esse livro, ele tem
um pouco de descrições mais sexuais, mas assim, tudo por um motivo, nada é gratuito, não é uma coisa... Enfim, é maravilhoso, é incrível. Porque para a Teresa, o corpo é importante. O Thomas, ele não é descrito. Assim, a gente sabe ali que ele deve ser bonito e tal, mas ele não é descrito, porque a questão dele é outra. E aí ela comenta sobre esse nojo que a gente tem ali, sei lá, da menstruação do ser humano. E quando a Karen menstruava, ela sangrava ali, ela colocava enrolava um pano, colocava tipo uma calcinha, ela ria, achava engraçadinho. Por que que quando é um cachorro a gente não tem esse nojo? Por que que quando é um ser humano a gente tem? Aí não fala no livro, mas vamos levar aí pra questão mesmo da merda. Por que que, sei lá, você vai limpar ali o mundo do neném, é tranquilo, né? A mãe limpa ali. E por que que você, quando você fala do ser humano, você fica, né? E ela fala que é porque o cachorro, ele não caiu como a gente que é homem. E aí eu penso também na criança, né? No bebê ali, recém-nascido, pequenininho e tal, que ainda é inocente, né? Não tem toda... Então, no momento que o homem cai, é que vem essa coisa de esconder, né? Que, inclusive, né? Que a gente... Por exemplo, fica com vergonha da nudez. Os animais não têm vergonha, né? Eles não têm isso. Então, na teoria da Teresa, os animais não caíram. E por isso que quando as pessoas maltratam os animais, ele quebra esse elo que ele tem com o paraíso. E a Karenin, ela é o idílio mesmo da Teresa. Tem um sonho dela que o Thomas se transforma num bichinho, então é como num animal. Acho que é numa lebre. Então é como se ele finalmente se transformasse ali no idílio, naquele amor que ela considera melhor. Ela fala que não que seja maior, mas é um amor melhor, mais puro. Que é também aquele amor incondicional, que, voltando, também não comenta isso no livro, mas eu penso nesse amor também dos pais ali com os filhos, que também é um amor incondicional, né? Então, quando o ser humano cai, ele começa a esconder a merda, entendeu? E aí fala sobre o kit totalitário. Se digo totalitário, é porque, nesse caso, tudo o que possa prejudicar o kit é banido da vida. Toda manifestação de individualismo, enfim, né? O que a gente já sabe, eu já tenho vários vídeos aqui falando sobre livros de não ficção que envolvem o regime totalitário, mas olha só o finalzinho aqui do capítulo 9. Desse ponto de vista, aquilo que chamamos de gulag, que para quem não conhece são as prisões, né, que eles tacavam presos políticos, quem não concordava com o regime, né, pode ser considerado uma fossa séptica em que o quiche totalitário joga as suas imundícies. Ou seja, o gulag é uma forma de esconder a merda. Gente, sinceramente, como que ele escreve essas coisas e... Não, sério. Página 275, ele comenta que nenhum de nós é sobre-humano a ponto de poder escapar completamente do kit. Ou seja, a gente quer esconder a merda, né? Esconder a merda, esconder essas coisas ruins, às vezes ajuda, né? Porque às vezes a gente tá numa situação tão bosta que a gente precisa ver o lado bom também. Então é isso, o ser humano precisa, né? Um pouco disso. Mas é muito interessante aqui as reflexões. Aí aqui no capítulo 23 fala sobre essas formas de olhares que eu comentei lá atrás com vocês. Aqui na página 308, deixa eu ver qual que é o capítulo 2 da parte 7, tá? Que é a parte do sorriso de Karen. Eu amo esse capítulo. Ela comenta, inclusive, que em determinado momento os animais se tornaram bodes expiatórios ali, tá? Então eles falaram, não, vamos matar os pombos. Depois eles começam a querer matar os cachorros da cidade, enfim. Fala assim que a verdadeira bondade do homem só pode se manifestar com toda a pureza e com toda a liberdade em relação àqueles que não representam nenhuma força. E é aquela questão da exploração dos animais e tal, que eu tinha falado antes. Ele fala isso assim de uma forma tão bonita, sabe? E eu acho que é isso, gente, para a parte sem spoilers. Então agora eu vou comentar sobre o que a gente descobre no capítulo 3, qual que é o desenrolar aí dessa perseguição que a gente tem com o Thomas e também do final da Karen, tá bom? Então, quem não quiser saber essas coisas, eu agradeço por ter assistido até aqui. Leia este livro, ele é maravilhoso, incrível, e volta aqui pra gente conversar depois desse finalzinho. Então, o que acontece primeiro, né, quando ele tem que sair ali do hospital, é que ele vai ser tipo um clínico geral. Ele detesta, porque, né,
ele fica ali receitando aspirina e, enfim, ele tinha muito mais potencial do que isso. Mas mesmo ele indo para esse emprego, a polícia vem nele ainda querendo que ele se retrate. E ele fica com medo de eles fazerem uma falsa declaração para ele. E ele toma uma decisão. Ele se demite, ele desiste de exercer qualquer função ali médica e ele vira lavador de janela. É essa decisão, inclusive, que o Kundera questiona, porque ele fala que não era tão provável eles fazerem uma declaração falsa. E quando ele vira lavador de janela, as traições aumentam muito, assim, em relação a Teresa, tá? Porque ele trabalha num horário, tipo, acho que é de 7 às 4, alguma coisa assim, 8 às 4, e ela trabalha na parte da noite. Ela volta a trabalhar, tipo, num bar. Inclusive, nesse bar, ela é assediada. E aí, ela resolve trair o Thomas pela primeira e única vez. Mas eu já falo sobre isso. Voltando pro Thomas, ele tem muito tempo ali longe da Teresa. Porque a Teresa chega, tipo, 2 da manhã, 3 da manhã. Então, ele começa a trair muito ela. E até quando ele vai visitar as pessoas para lavar as janelas, muitas vezes ele trai ali também. Porque as pessoas conhecem ele. Às vezes, eles querem que ele atenda. E, na verdade, eles não querem que ele lave a janela. Eles querem ficar ali batendo papo e tal. Porque o fato de ele ter negado essa retratação é uma coisa que, sei lá, as pessoas querem conversar sobre. Numa dessas vezes que eles chamam ele pra lavar a janela, na verdade é o filho dele. O filho dele se junta ali com o jornalista e eles querem fazer tipo um abaixo-assinado e querem a assinatura dele. E ele acaba se recusando a assinar porque ele pensa na Teresa. A Teresa, ela ali no trabalho dela tem alguns policiais que vão ali, que ela acha que é da polícia, enfim. A Teresa fica até meio que achando que ela tá sendo perseguida. Esse cara que ela vai acabar traindo o Thomas com ele, ela começa a achar que ele também é da polícia. Ela fica muito nervosa com essa situação toda. E ele acredita que isso acontece porque ela é mulher dele. E se ele assinar esse abaixo-assinado, as coisas vão piorar ainda mais pra ela. Então, ele resolve não assinar esse abaixo-assinado. Beleza, ele tem esse encontro com o filho, ele percebe ali algumas coisas físicas, né, que se parecem com o filho. E a mãe desse menino era comunista. E esse menino não é. Ele, inclusive, não gosta da mãe. E ele tem aquele olhar que eu falei com vocês, que ele quer ser olhado de uma forma idealizada em relação ao pai. Então, ele meio que idealiza o pai dele. E é uma coisa que eu acho que vai pegar ali alguns gatilhos com quem, às vezes, teve o pai mais ausente, sabe? Assim, pra mim não pega tanto porque meu pai e minha mãe são super, hiper, mega, participaram de tudo da minha criação e tal. Mas eu acho que é uma situação bem complicada, né? Um pai que não faz questão dessa proximidade com o filho. Eu acho que, na verdade, esse é o maior problema do Thomas, porque em relação às traições com a Teresa, ela sabe, ela aceita, né? Beleza, ele é um galinha e tal, mas essa parte do filho eu acho que é pior, sabe? Faz ele ser uma pessoa pior, na minha opinião. Aí, indo pra Teresa, ela resolve, então, trair, né, o Thomas com um cara que é um engenheiro, teoricamente, depois ela acha que ele não é, que ele tava mentindo, e ela separa o corpo da alma nessa traição. Então, é como se a alma não aceitasse que ela estivesse traindo e só assistisse aquilo. Só que o corpo, isso meio que excita ela. Enfim, gente, é um negócio muito estranho. Mas ela se trai. Por isso que eu falei que, assim, por que acontece? O Thomas trai ela várias vezes. Só que ele acredita nessa leveza, ele acha que isso é ok. Ele não esconde isso dela. É óbvio que ele não fala, ai, amor, hoje eu... Não é isso. Mas ela sabe. Tem uma parte, ai, gente, horrível, horrível. Porque, assim, ele trai ela e ele toma banho, assim, passa muito sabonete e tal. Só que ele não lava o cabelo. E aí, quando ela chega ali 2, 3 horas da manhã, ela sente o cheiro de outra mulher no cabelo dele. E aí, num determinado momento, eles estão conversando sobre ir pro interior e tal. Quando eles vão ali pra cama, ela faz uma cara assim muito triste. Ele fala, o que tá acontecendo? Ela, é a mesma coisa de sempre. A mesma coisa de sempre seria o fato dele trair ela, né? Ele, não, tem alguma coisa diferente. Aí ela vira e fala, já que você tá me perguntando, lava o cabelo e tal. Ai, sério. Péssimo, horrível. Que situação. Como ela não acredita nessa traição, ela vira e fala, eu quero ser leve, eu quero não ser anacrônica. Gente, essa parte é muito legal. Tem uma hora, quando eles saem de Praga, que ela vai fazer, tipo, entrevista ali numa revista e tal, e ela comenta e fala assim, quer saber? Eu não preciso desse emprego, porque eles querem que ela fotografe, sei lá, produto, sabe? Um negócio assim lá na ver. Meu marido, ele é cirurgião, eu não preciso de dinheiro e tal, ele é médico. E a mulher fala, ai, você tá sendo muito... Aí a Teresa fala uma coisa e a mulher fala, não, anacrônica.
Ai, gente, muito bom. Aí aqui ela volta e fala: eu quero ser leve, eu quero aprender a não ser anacrônica. Tipo, ótimo. Enfim, a traição então acontece essa vez, não acontece novamente, não é uma experiência assim muito legal para ela. Só que aí, antes dele virar lavador de janela, disso tudo, a gente já sabe que eles morreram num acidente. E que, de alguma forma, ele teve contato com o filho, porque a Sabina recebe uma carta do filho falando que os dois morreram nesse acidente. E a gente descobre que ele era motorista de caminhão e que no hotel que eles costumavam ir e tal, eles morreram juntos. E a Sabina pensa, eles morreram juntos, eles eram felizes. E aí a gente vai ver o que aconteceu até chegar aí, né? E aí que a gente descobre que ele perdeu o emprego, virou lavador de janela, e aí eles resolvem ir pro interior. E aí quando eles mudam pro interior, a gente vê como que é essa organização ali no campo, porque sendo trabalhando na cidade ou sendo trabalhando no campo, gente, o dinheiro, enfim, vai tudo pro estado, né? Você não trabalha pra você. Aí lá ele vira motorista de caminhão e ela começa... Eu não entendo direito qual é o trabalho dela não, gente. Ela mexe ali com as novilhas, sabe? Ela leva pra um canto, enfim. E sempre com a Karene ali do lado. E aí a Karene, ela contrai câncer. Eles tentam até operar e tal, o Thomas junto com o veterinário, mas não tem jeito. E a Karene morre, gente. É tão triste, porque quem tem bicho, eu tenho 5 gatos, né? Então, assim, complicado. Só que ali, né, no campo, as pessoas não entendem tanto. Tem uma hora que a mulher vira e fala assim, você vai chorar por causa de um cachorro? E aí que tem toda essa reflexão, né, dos animais e tal. Eles acabam sacrificando a Karene, o próprio Thomas aplica a injeção, né, e é bem bonitinho, né? Eles encostam, assim, o rostinho nela e fica acalmando, fala, você vai dar certo, não precisa ficar nervosa. Ai, gente... A Karene é muito fofa. E a Teresa, ela tem uma hora que ela começa a desconfiar que o Thomas tá trocando carta com a amante, tá acontecendo alguma coisa ali. E nesse ponto do livro, o Thomas já deu uma amadurecida, já aceitou. Porque parece que ele traía ali a Teresa, né? Porque ele não queria o peso, né? Ele queria essa leveza. Mas aí parece que ele deu uma amadurecida ali, escolheu realmente ficar com a Teresa, né? Então o relacionamento deles fica bem melhor depois que eles vão pro campo e para as traições, né? Só que ela vê que ele tá recebendo cartas, aí ela já fica meio assim, será que tá acontecendo alguma coisa? Só que aí ele, depois de um tempo, ele acaba falando que as cartas são do filho. A Teresa fala, chama ele pra vir aqui e tal. Então ele volta a ter um pouco de contato ali com o filho. E ele comenta que é estranho, porque o filho dele é religioso. Ele não sabe, inclusive, se ele é religioso pra negar o comunismo ou se ele é religioso porque ele realmente acredita, mas que é estranho ver uma pessoa com tantas características parecidas com ele falar de Deus e tal, porque o Thomas é mais cético, né? Então ele volta a ter ali um contato com o filho e tem um dia que a Teresa, ela se arruma e aí eles resolvem ir para uma festa num hotel ali próximo e eles dançam, é uma noite super divertida, tal. Depois ele bebe, mas alugaram um quarto, então ele não vai dirigir bêbado nem nada, não. Eles vão pro quarto e a gente entende que depois dessa noite, que eles já estão mais velhos, tá, gente? Muito tempo se passou, tem uma hora que a Teresa olha pra ele, vê que ele tá mais velho e tal. Então, assim, não é como se eles tivessem morrido super jovens nem nada, não. Eles tiveram uma vida feliz, assim, depois de todos os percalços aí. A gente entende que, voltando, então, desse hotel, é que acaba tendo um acidente. Porque na carta do filho pra Sabina, ele fala que foi dirigindo o caminhão, né? Que ele trabalhava dirigindo o caminhão, voltando de um hotel que eles costumavam ir e tal. Então, depois dessa noite que rolou aí o acidente que acabou matando os dois. O Franz, que é o amante da Sabina, também morre, ele vai pra guerra. Ele vai pra guerra porque ele acha que a Sabina ia achar bom ele ir. Sabe essa coisa do olhar idealizado? Tem um assalto ali, que ele reage porque ele também acha que a Sabina ia achar legal ele reagir. E ele acaba morrendo ali nesse assalto, enfim, horrível. Uma morte assim, sabe? Sem lógica, porque ele nem queria ir pra essa guerra, ele foi porque ele achava que a Sabina, sabe? E o filho também, é comentado que o filho, ele tinha essa coisa do olhar idealizado ali pelo pai. Quando o pai morre, ele vai atrás da Sabina e continua escrevendo cartas pra ela e tal, porque ele entende que essa é uma ligação com o pai que faleceu ali. Então ele transfere isso pra Sabina. A Sabina é a única desses principais aí que não morre, mas tem aquela parte que eu falei com vocês, que ela decide ser cremada quando ela morrer, e que as cinzas dela voem leves, blá blá blá. E assim terminamos este livro incrível, maravilhoso, que, como eu sempre falo com livros que eu amo muito,
Muitas vezes a história, assim, igual eu falei, são personagens comuns, são personagens que nenhum deles é super carismático e tal. Você pode até se identificar ali um pouco com algumas coisas da Teresa, enfim. Mas não são personagens que você vai se apaixonar, meu Deus. Mas não é sobre isso esse livro. É toda essa estrutura, essa coisa filosófica, o que o Kundera fez de amarrar tudo muito bem, e os questionamentos, né, as reflexões, enfim, tudo isso que eu comentei com vocês, mas inclusive na parte sem spoiler, porque a parte com spoiler eu vou comentar com vocês os desfechos, só que não é sobre isso o livro. Me contem se vocês gostaram deste livro, se vocês já leram outra coisa do Kundera. Eu amei demais, 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 demais. Acho que deu pra perceber. É um dos meus livros, virou assim um dos meus livros favoritos da vida. Eu estou devendo pra vocês um vídeo assim de top 10 favoritos, que até hoje eu não fiz, né? Vou fazer, mas eu acho que este livro entrará no top 10 favoritos, sim. E não ganha de Paraíso Perdido, de Crime e Castigo, de Gené, enfim, de outros, mas é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Ó, eu não lembro quem que fala que o Kundera é o mestre do romance, e eu acho que é um pouco isso. Ele tem até um livro, né, que chama Arte do Romance, que eu quero muito ler, talvez seja o próximo que eu leia dele. Mas me digam aí, o que vocês acham que eu devo ler aí do Kundera, quem já leu. Essa estrutura, né, que ele monta, a forma de contar mesmo, é toda diferencial. Eu amei. É isso, se vocês gostaram desse vídeo, clica no gostei, se inscreva no canal, um beijo e até o próximo.